Já estou aqui com meu bom incenso de cravo e canela para trazer uma inspiração. E hoje nós vamos falar de um assunto muito mágico, muito místico, mas também muito natural, que são as fadas ou elementais. Vou colocar meu incensinho aqui. Então estou com um look bem especial em homenagem a elas. E eu vou começar lendo aqui uma parte desse livro aqui, O Poder Mágico das Fadas, de Jorge Guzmán. Essa passagem veio de uma palavra de um deva, de uma árvore frutífera. Eu vou já explicar o que são devas, mas deixa eu ler aqui o que foi que esse deva falou. A felicidade é muito importante. Esse é um segredo que se tornou desconhecido para o homem, à medida que corre atrás dos seus desejos de poder e posse. Desejaríamos que cada ser humano nos escutasse e compreendesse que não vale a pena fazer nada, a menos que se faça com alegria, e que em qualquer ação, os motivos que não sejam de amor e alegria deixam perder os resultados, e que o fim não justifica os meios. Nós sabemos e vemos essas coisas, vós, no íntimo, também o sabeis. Podeis imaginar uma flor feita por dever ou obrigação? Credes que depois adoçariam o coração dos que a observassem? Não haveria a aura adequada. Por isso nós bailamos com a vida, criando à medida que nos movemos, e esperamos que chegareis a unir-vos a nós. Então olha que passagem linda. Fica esse questionamento desse deva. Poderias imaginar uma flor feita por obrigação? Não. A flor exala beleza, exala poesia. E assim, cada flor, cada pétala de flor, cada folha, cada árvore é feita por um pequeno elemental, por uma pequena fada, que faz com muito carinho, com muita dedicação. Os devas se enquadram em uma categoria acima das fadas, acima desses elementais. Os devas são como os anjos para as fadas. Eles que guiam e coordenam essas fadas para que elas realizem o trabalho delas. Porque assim, os elementais, eles existem desde de pequenos pontos de luz, que são seres de consciência coletiva que ainda não possuem uma individualidade, até fadas médias, né, de tamanhos médios, elementais de tamanhos médios, e existem os devas, que são a evolução desse caminho, que já são seres bem mais avançados e que coordenam grandes grupos de seres menores. E acima dos devas existem os anjos. Muitos consideram os devas como anjos, porque, inclusive, o avanço deles é bem maior do que o de um ser humano e se aproxima da evolução de um anjo. E também os devas têm uma categoria de devas. Existem devas menores e existem devas maiores. Então as fadas são esses seres. Outra coisa, já vou fazer esse adentro aqui. Deixa eu ler aqui. Apesar da palavra fada ou fairy ser usada, elas não gostam muito, preferem o termo povo pequeno, bons vizinhos e boa gente. Fairy significa um termo mais usado para mulheres mortais que receberam poderes mágicos. Originalmente, fairy significa fée-erie, um estado de encantamento. A palavra francesa fée se originou do italiano fatae, as damas feéricas que visitavam as famílias quando uma criança nascia, e assim como em A Bela Adormecida, pronunciavam o futuro da mesma maneira que as parcas faziam. Então, fairy seria uma denominação para um grupo específico, né, de pessoas mágicas que tinham esses dons. Mas, na verdade,
o termo correto, ou o termo que elas preferem, seria um povo pequeno, ou bons vizinhos, ou seres elementais, que são os seres da natureza. Temos que desmistificar um pouco esses seres, né? Porque a nossa cultura popular fez com que elas parecessem, ou melhor, trouxeram somente uma versão delas, que seriam essas fadas boazinhas, as fadas que trazem bênçãos, seres alegres e espontâneos. E sim, existe esses seres dentro desse grupo, mas eles não são os únicos. Temos que ter um certo respeito e um certo cuidado ao falar sobre as fadas ou sobre os povos pequenos, porque eles abrangem um grupo muito largo de seres. Eu vou ler aqui outra passagem. As fadas, assim como os dragões e anjos, são muito mais antigos que o cristianismo. O mais antigo registro de fadas, retratadas como pequenos seres alados, apareceu na arte etrusca há cerca de 600 anos antes de Cristo. Vou colocar meu óculos porque está meio difícil de ler sem óculos. Essas figuras eram conhecidas como Lhasa. Lhasa são espíritos do campo e dos bosques, vistos como seres pequeninos com asas que flutuavam sobre um pote com incenso ou sobre uma bacia votiva. Estas seriam as primeiras fadas de que temos notícias. Estavam associadas ao culto dos ancestrais e eram encontradas nos templos etruscos, sendo ligadas às plantas, ervas, árvores e aos segredos da natureza. Então, assim, apesar da cultura pop ter trazido as fadas hoje, a gente conhecer bem elas assim, dessa forma, esse grupo que a gente conhece hoje é só um pequeno grupo de fadas que se encantam pelo reino humano e, de certa forma, se afeiçoam a certos seres humanos e trazem certas bênçãos, que elas sim podem fazer isso, mas, como eu falei, temos que ter um certo cuidado e conhecer mais esse povo antes de invocá-los, antes de buscá-los, porque é um povo muito vasto e eles vivem em outra dimensão. Eles vivem acima da quarta dimensão, a partir da quarta dimensão para lá. Por isso que para ver fadas não é só entrar numa floresta e chamar por fadas. Elas vibram em uma certa frequência, elas estão em um certo estado de ser que o ser humano naturalmente não consegue acessar. É preciso também elevar a vibração, desenvolver o terceiro olho, desenvolver a visão do campo etérico para poder enxergar esses seres. Mas isso não quer dizer que eles sejam espíritos, não necessariamente. As fadas, inclusive, elas também morrem, né? Os seres elementais, eles também morrem. E tem uma passagem que esclarece isso aqui. Elementais vivem e morrem, como tudo no mundo. Alguns videntes chegaram a ver enterros de um elemental. O serzinho era levado em uma folha num cortejo e enterrado por amigos de aparência tristonha. O caso foi relatado no livro Fadas e Mundos dos Seres Encantados, de Brian Froud e Alan Lee. E o autor não sabia dizer se os elementais estavam imitando uma ação humana ou se realmente era um enterro. Né? Então, assim, dá para entender. Existem pessoas que têm visões mais fáceis desses planos, né? Pessoas com vidência. As fadas, elas habitam também o plano mental. E quando eu digo assim, o plano mental é justamente a nossa mente. Quando a gente fecha nossos olhos, muitas vezes a gente vê imagens. E através desse plano mental também é possível enxergar essas fadas. Né? E aí, falando um pouco sobre a dimensão das fadas. A dimensão das fadas é um lugar incrível, é um lugar maravilhoso. As fadas emanam muita alegria e muita conexão com o divino. E é por isso que elas falam, se conecte conosco, se conecte com a natureza. Porque as fadas, elas vivem em conexão com os seres superiores, com os devas, com os anjos, porque os devas também respondem a planos superiores. E elas querem compartilhar dessa alegria de viver conectada, de viver nesse fluxo perfeito, exercitando tarefas com alegria e amor. E é essa a ideia, né, que a gente quer trazer das fadas, é trazer essa conexão, essa união. Elas cantam, elas se divertem, elas fazem tudo com muita perfeição, muito capricho. E sim, isso é uma parte do mundo das fadas, mas nem todas as fadas podem ser consideradas boas naquilo que a gente crê ser bom, porque inclusive
muitos seres elementais, eles desgostam do ser humano, justamente porque o ser humano se desconectou e acaba destruindo, acaba poluindo, adentra nos reinos da natureza sem pedir permissão, adentra locais de forma abrupta, interrompendo o fluxo da natureza. E se elas se desgostarem do ser humano que adentra, elas podem inclusive prejudicá-lo, amaldiçoá-lo, né? De certa forma. Então deve-se ter sim cuidado. E outra questão interessante que o livro é da Ed Van Fel, que é uma escritora da revista Wicca, ela fala assim que o tempo na dimensão das fadas é diferente. Então, se você adentrar esses portais, deve-se ter muito cuidado, porque às vezes você pode não voltar desses locais. O tempo lá é totalmente diferente do tempo humano, e eu vou ler aqui uma parte que fala sobre isso. Não se deve comer nada no mundo das fadas, ou se pode tornar um escravo dela. Franz Bardon, um dos maiores magos dos nossos tempos, dá uma importante dica sobre visitas ao mundo dos elementais. Nunca podemos ser o primeiro a falar. Sempre devemos esperar que um deles fale conosco primeiro, ou podemos nos tornar seus escravos. Bom, aqui fala sobre esse aviso, né? Porque, como eu falei, as fadas não podem ser consideradas boas ou más. Elas têm os seus próprios critérios sobre isso. Elas não entendem muitas vezes conceitos humanos. Então, se você adentrar o reino delas e elas quiserem que você fique nesse reino, elas vão fazer com que você fique, né? Elas têm esse poder. E assim, tem muita coisa para falar sobre as fadas, sobre os elementais, porque eles executam muitas tarefas no mundo, eles fazem muitas coisas, têm muitos poderes. Hoje eu tô querendo assim trazer uma maneira geral sobre as fadas, né? Vou ler mais uma passagem. Essas fadas muito pequenas são responsáveis por dar cores às flores. Já notou como não há nenhuma folhinha na natureza igual a outra? Cada folhinha, cada flor, cada pétala, cada fruto são únicos. E isso acontece porque cada um deles foi feito e colorido por um grupo diferente de fadas. Fadas um pouco maiores são responsáveis por dar forma às nuvens. Não é à toa que muitas vezes começamos a ver sinais através das nuvens, como se alguém estivesse ligado ao que estamos pensando. Então, as fadas, elas são responsáveis pela manutenção da natureza. Elas coordenam as nuvens, as tempestades, o fogo. Por exemplo, o fogo também é um elemental, é conhecido como as salamandras. As chuvas. Nenhum trabalho desse da natureza acontece ao acaso. Sempre existe a presença desses seres elementais, desde os menores aos maiores, que coordenam tudo. Então, desmistificando as fadas, elas são a natureza, de certa forma. Elas vivem em total harmonia com a natureza. São elas que produzem os frutos. Por exemplo, em cada árvore existe um deva responsável por aquela árvore. Um deva que cuida e ajuda a dar forma àquela árvore, que ajuda a produzir frutos. E para aquele deva, aquilo ali que ele está fazendo, ele faz com muito interesse, com muito amor, com muita dedicação. Esse é o trabalho deles. Então, assim, esses seres, eles não estão muito ligados ao ser humano. Eles não têm os mesmos conceitos, os mesmos pensamentos, né? Eles estão muito focados no trabalho deles. Mas quando ele vê que seres humanos se interessam pelo trabalho deles, que cuida da natureza, eles sentem a vibração. Então você pode se comunicar com a árvore. Como você se comunica com a árvore? Você está se comunicando com o deva responsável por aquela árvore. Você pode até fazer pedidos para aquele deva. Existem as chamadas árvores das fadas, né? Eu vou ler aqui. Outro lugar rico em história das fadas é a Irlanda. Por toda a região, vê-se uma árvore solitária em grandes pastos. É a Fairy Tree, ou uma árvore das fadas. A tradição local diz que aquelas árvores são passagens para o mundo das fadas e seres encantados, também chamados de boa gente ou povo pequeno. E essas árvores, muitas pessoas colocam pedidos lá nessas árvores, né? Se conectando com as fadas, deixam pedidos, amarram pedidos. E assim, aqui fala de portais. No mundo existem muitos portais para esses reinos. Existem também momentos específicos que esses reinos estão mais próximos, onde os portais estão mais finos e o ser humano pode adentrar nesses portais.
mas como eu já ressaltei aqui em vários momentos, deve-se ter muito cuidado, deve-se ter pura intenção, porque as fadas precisam que você tenha essa pura intenção para que elas possam te ajudar. Não pode ser um acesso por curiosidade. As fadas nunca vão se mostrar só por curiosidade ao ser humano. Muitas delas temem o ser humano, né? Muitas delas não gostam de seres humanos. Então, deve-se ter esse cuidado. Sempre que você quiser se conectar com as fadas, é importante primeiro invocar os reis que governam cada elemento, que governa cada ser desses elementos, o rei da terra, o rei do ar, o rei da água e o rei do fogo, para que eles coordenem essas fadas também, porque esses reis são mais sábios e sabem, de certa forma, organizar tudo para que tudo ocorra na melhor forma possível. E é sempre bom quando for fazer essas invocações, quiser se conectar com elas, levar certas oferendas para elas, como doces, frutas, coisas desse tipo. Cada reino gosta de uma coisa específica. Então, por exemplo, os gnomos são esses seres que se simpatizam mais com o reino humano, então eles gostam de certas coisas humanas, né? Coisas coloridas, brinquedos, coisas desse tipo. Já outras fadas mais selvagens, em locais mais selvagens, podem preferir frutas ou coisas assim. E assim, onde existe natureza, existe fada. Se você tem, existe elementais. Se você tem planta em casa, existe um elemental que cuida dessa planta. Existem também os elementais que cuidam das casas, né? Na Roma antiga tinha esse conhecimento que cada casa tinha um protetor do lar. Esse protetor era um elemental. Então, assim, eles faziam oferendas regulares a esses elementais. Na Irlanda também, na Islândia também, Irlanda, Islândia e alguns países assim célticos, eles tinham essa tradição de sempre fazer bolos como oferendas, oferecer sempre o primeiro pedaço, colocar um copo de leite para esses seres. Tem muitas histórias aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma resumida nisso tudo. Então, eles faziam essas oferendas para agradecer pela proteção, porque assim, esses elementais trazem harmonia para o lar, né? Trazem prosperidade, trazem alegria. Então, mas a gente esqueceu essa tradição, a gente esqueceu desses seres. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, sua casa pode estar uma energia caótica, pode estar uma perturbação. Às vezes esses seres estão querendo dizer que eles estão infelizes, que eles não estão bem, que eles querem a atenção da sua atenção, né? O seu respeito pelo trabalho deles também. E os elementais, assim, eu vou dizer, são muito mais além do que a gente pensa, né? Eu já estudei, inclusive, que os elementais, as emoções são elementais, né? As doenças do nosso corpo, às vezes, são elementais que nós absorvemos, mas que estão no lugar errado. E por eles estarem no lugar errado no nosso corpo, eles estão trazendo desorganização ou desarmonia. Então, você pode ir para a natureza e fazer uma limpeza e devolver esses elementais à terra. Então, eles também ajudam a trazer prosperidade e harmonia para a nossa vida, né? Você se conectando com cada elemento traz um propósito, né? Um sentido. Então, as águas trabalham muito as emoções, os elementais do ar trabalham muito a mente, o conhecimento, a terra, a prosperidade, a abundância, o fogo, a vitalidade. O reino elemental é muito vasto e, assim, eu diria que é essencial conhecer esses reinos, né? Para crescer na vida, evoluir. E aí eu vou ler uma passagenzinha também aqui que eu marquei, que eu achei interessante. Somos os guardiões espirituais da Terra, vosso reflexo no amor perfeito. Somos a dimensão que vos falta para alcançar a plenitude. Acolhei-nos em vossa consciência e recordai. Conhecei-vos como que sois, verdadeiros e completamente humanos. Então, assim, esses seres, eles trazem completude para a nossa vida. Se conectar com o reino elemental, se conectar com o reino de Gaia, traz mais completude para a nossa vida, mais harmonia, mais integração. Nós estamos nessa terra e a gente não pode viver nesse ego de achar que o mundo é só nosso. A gente divide esse mundo com outros seres. Temos que aprender a respeitá-los.
e não invadir os seus locais, não destruir de forma violenta. Cada flor, cada planta tem um ser cuidando. Então, assim, respeitar também essas plantas, né? Agradecer pelo alimento que a Mãe Terra nos dá. E assim, eu também queria trazer essa informação sobre a lua azul. A lua azul é uma lua cheia que é um momento, é um portal muito forte de conexão com esses seres que se pode aproveitar para fazer essa conexão, para fazer oferendas, para fazer pedidos. E a próxima lua cheia é dia 30 de agosto de 2023. Então fiquem ligados nessa data para fazer os seus rituais. Importante também pesquisar a melhor maneira de fazer esses rituais. Depois eu posso estar trazendo mais informações aqui sobre isso. E vamos ver se ainda tem alguma coisa que eu quero falar. Eu vou falar um pouquinho também da minha experiência com elementais, né? As primeiras vezes que eu vi, assim, e adentrei esses portais foi quando eu tomei cogumelo. Quando eu tomei cogumelo, eu percebi claramente a presença desses seres na natureza, né? Mas depois, fazendo uma reflexão e estudando um pouco, eu sempre vi certas luzezinhas, assim, voando, sabe? Mas eram muito pequenas, assim, é como uma fagulhazinha muito fina no ar. E sempre que vinha ventos, assim, muito fortes, eu consigo ver. Quando eu tô mais com minha visão, meu terceiro olho mais aberto, eu consigo sentir também e ver esses serzinhos, pequenos pontos de luz. Que, como eu falei, esses seres, eles ainda não têm uma consciência individual, é uma consciência coletiva, né? Quase como um vento mesmo passando ali. E foi mais esse tipo de seres que eu via. Também já em sonhos, já encontrei fadas e elementais várias vezes. Eu gosto muito de me conectar a esse reino, né? Porque eles trazem muita alegria, muita leveza para nossa vida. E deixa eu ver se eu tenho mais informações para dizer, mais coisas. Não, no momento eu acho que é isso. Eu trouxe muitas informações, falei bem rápido, né? Para não alongar muito o vídeo, mas depois eu posso trazer mais histórias, mais coisas sobre o mundo das fadas. Mas a mensagem que eu quero deixar é: busque se conectar com esse reino com respeito, busque conhecer, porque isso só acrescenta na nossa vida. Esses seres estão aí. Tenta desmistificar um pouco, tenta sair um pouco dos filmes, né? Esses seres que são retratados nos filmes existem, mas não são os únicos. De forma geral, esse reino elemental é a natureza, são os seres por trás da natureza. Então é importante conhecer, porque nós estamos nesse mundo e não estamos sós. Existe a presença desses seres também. Gratidão. Tchau, tchau.